Olá, vamos ver alguns fatos que contam a história desta grave situação que vivemos neste momento. Em 2014, após ser reeleita, a presidente Dilma disse que o Brasil não tinha problemas econômicos e que teria um ano de crescimento em 2015. E temos de esperar o mercado acalmar. Ele vai acalmar. 2015 é um ano mais difícil, é um ano de reduzir um pouco o consumo, é um ano que o juro pode aumentar. O que a senhora diria para esse brasileiro que fica Adriana, ansioso? você me desculpa, mas eu não vou falar para o brasileiro diminuir o seu consumo. Ele está empregado e ganhando o seu salário. Ele teve, inclusive, ganhos reais de salário. Você me desculpa, mas... Mas a sua mensagem é de tranquilidade. A minha mensagem é de calma e tranquilidade. O Brasil vai estar melhor do que está hoje. No primeiro semestre de 2015, em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, Dilma reconhece que a crise econômica começou durante a sua campanha eleitoral. Lembrando que, neste período, Dilma desconversava sobre o assunto. Vamos ver o trecho em que Dilma confessa a sua mentira. Esse resultado captado, essa fotografia do Datafolha, não reflete o discurso que a senhora fez da campanha, quando disse que o Brasil ia bombar em 2015, a senhora disse que não faria ajuste, a senhora falou que não haveria tarifaço, e depois, quando assumiu, se aplicou um ajuste com Joaquim Levy. A crise chega a nós justamente no período da minha campanha eleitoral. Perfeito. Agora Dilma mente mais uma vez, dizendo que a criação de um novo imposto, a CPMF, será importante para arrumar a economia do país, principalmente a Previdência. Essa CPMF que vocês estão chamando, a gente também, ela é diferenciada porque ela é destinada fundamentalmente para a Previdência e ela é provisória. Mas antes ela dizia que não criaria este imposto. Eu sou contra a CPMF, hein? A senhora acha que a gente precisa de um imposto, de mais um imposto para ter um atendimento de saúde melhor? Sabe por que a população era contra a CPMF? Porque a CPMF foi feita para ser uma coisa e virou outra. A grande questão que fica é como acreditar numa pessoa dessa. Nem o povo e nem o mercado acreditam na Dilma. Veja o rebaixamento do grau de investimento do Brasil. Até as agências financeiras estão cansadas de tanta mentira. Ela quer criar mais impostos para arrumar a economia deste país, que foi destruída pela sua má gestão e por escolhas erradas. A última foi enviar um orçamento para o Congresso aprovar com déficit de 30 bilhões de reais. Ou seja, pela primeira vez, o governo vai gastar mais do que arrecada. Isso fez com que o Brasil perdesse o seu grau de investimento e fosse considerado como investimento lixo. Além disso, Dilma faz parte de um partido que está no meio de toda a investigação da Lava Jato, com depoimentos de executivos como Ricardo Pessoa, dono da UTC, que diz que deu dinheiro, que deu propina para o PT. Para ficar ainda pior, o que eu considero como principal motivo da crise econômica, Dilma adota o modelo econômico da esquerda, com um governo gigante, com gastos absurdos, o que está afundando ainda mais esta nação. Nós já pagamos os impostos mais caros do mundo. A arrecadação de impostos é de nível de países ricos. Vejam este gráfico. Os impostos superam a média do G7 e de muitos países ricos. A grande diferença é que esses países europeus oferecem um retorno muito grande para a população, com educação, segurança e saúde de qualidade. Entre os 30 países que mais arrecadam impostos no mundo, o Brasil está em último. Não em último porque arrecada menos, mas em último porque não consegue devolver isso para a população em serviços adequados. Nós estamos atrás de Uruguai, de Argentina, de países menores do que o nosso. Além de todos esses problemas gerados por esse governo petista, nós temos uma oposição que é liderada pelo PSDB, que se faz de santa e é contrário à CPMF, imposto que eles criaram na década de 90, na era do governo FHC. Porque quem nunca concordou com este imposto é a população brasileira. Eu sou contra e tenho certeza que milhões de brasileiros também são contra este imposto.
Hoje o PSDB se coloca contra várias medidas do governo Dilma. Porém, o PSDB é um partido de esquerda e também coloca esse modelo de gestão em prática quando está no poder, com um governo enorme, com gastos absurdos e programas assistenciais que mais deixam a população dependente do que ajudam realmente. Quando está longe do governo, o PSDB tenta ser uma oposição, mas na realidade o PSDB é uma falsa oposição. Vale lembrar que todos esses programas sociais, principalmente o Bolsa Família, foi criado na era FHC, era Bolsa Escola antes. Na própria eleição, podemos ver o Aécio brigando pela paternidade deste programa social, algo ridículo. Vejam esta prova de como o PSDB é como o PT. O próprio Aécio tinha um projeto de dar dinheiro para 11 milhões de jovens de 18 a 29 anos que estavam fora da escola. A ideia absurda era pagar um salário mínimo para a pessoa voltar ao ensino médio. Que governo consegue aguentar isso? Não é dando dinheiro para as pessoas que vamos fazer este país crescer. Vejam o meu último vídeo. Eu entendo as pessoas que pedem uma intervenção militar. Eu acho que o Brasil pode ser mudado através de um governo de direita, democraticamente eleito. Porém, as pessoas que pedem uma intervenção devem ser respeitadas, porque você olha para um lado e tem o PT fazendo esse governo absurdo, e do outro, o PSDB, brigando para estar no poder, para fazer as mesmas coisas, como vocês podem ver neste vídeo. Por isso, nós precisamos de um governo de direita neste país, e uma oposição séria. Quem está fazendo a oposição neste país não são os políticos. Precisamos de uma oposição séria por parte dos políticos. Porque quem está fazendo a oposição neste país é a população. Muitas pessoas concordam com o governo de direita, mesmo sem conhecer a teoria. Os brasileiros querem um governo menor, com menos ministérios, com menos cargos de confiança, com menos impostos, com mais liberdade de direitos e com mais liberdade econômica. Mas, por uma falta de conhecimento de política, ou até por falta de interesse ou falta de memória, as pessoas acabam sendo enganadas por partidos como o PSDB. Como eu falei no vídeo anterior, toda essa situação de crise que acontece no Brasil é uma grande lição para todos nós. Por isso, devemos nos unir, estudar mais sobre a política, acompanhar o que acontece no Congresso, ver a história e a perspectiva dos partidos, o que eles vão fazer. Vamos cobrar os nossos impostos que estão sendo pagos, que devem retornar para nós. Vamos cobrar deste governo que deve fazer medidas que ajudem verdadeiramente a população. A mudança precisa acontecer. Não existe um partido de direita, mas existem pessoas de direita. Então, apoiem estas pessoas. Vamos mudar o Brasil. Nós podemos mudar este país, mas devemos tomar cuidado com as armadilhas que estão sendo colocadas, até por partidos que parecem ser de direita, parecem que querem fazer alguma coisa diferente, mas na realidade não querem fazer nada, apenas brigam para estar no poder. Obrigado pela sua visualização. Eu peço que você se inscreva neste canal, compartilhe, comente, divulgue para os seus amigos. Vamos nos unir. Ajude este canal a crescer cada vez mais. Vamos levar mais conhecimento para as pessoas. Vamos unir a direita neste país. Muito obrigado e um grande